afastou pra morte dele não ver. Mas ele não morreu, ele não morreu. O menino orou e Deus o atendeu. No meio do deserto um milagre aconteceu. Uma fonte nasceu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Abraão. Boa noite, paz do Senhor, amém? Gente do céu, eu inventei de fazer uma sala aí, uma tal de sala que o Face ele oferece, que é para as pessoas conversarem, né? Várias pessoas conversarem ao mesmo tempo com vídeo. Horas convidei algumas pessoas. Esperei um tempão o povo entrar. E eu agoniada sem saber o que fazer, porque eu não sei como utilizar ainda, né? Isso no aplicativo, né, do Face. Nossa, que decepção. Mas aí conseguiu entrar uma pessoa, aí eu conversei com ela e disse que marcar outra sala para outro horário, não é, com pessoas que realmente quisessem participar. E foi bom porque eu vi como funciona mais ou menos com ela entrando, né? Mas enfim, estou aqui para a gente meditar, né? Refletir em mais uma passagem, né, da palavra de Deus. Eu hoje estava orando, pedindo ao Senhor que Ele me direcionasse, né, para aquilo que Ele quer que eu fale. Que eu não fale aquilo que eu quero falar, né, que eu acho que é importante, mas que o Espírito Santo, Ele me dirija a falar aquilo que Deus quer que seja falado, não é? Porque às vezes a gente se programa para falar alguma coisa que a gente acha que é pertinente, mas muitas vezes não é a vontade de Deus que falemos o assunto que a gente escolheu. E daí eu tenho pedido ao Senhor, né, para me mostrar textos que realmente eu sinta que o Senhor, Ele falou comigo para eu poder falar com vocês, né? Hoje eu não fiz uma leitura assim com muita atenção, né? Eu li, mas eu não refleti muito assim, como eu gosto de refletir na palavra do Senhor. Mas aí eu quero dividir com vocês. Oi, Suzana. Beijo, meu amor. Você tá bem? Como é que está? Tá usando máscara? Tá se cuidando, né? E aí eu quero ler para vocês os versículos que foram lidos hoje que eu achei bastante interessantes. Deixa eu ver se eu encontro, porque eu tô assim agora, eu tô perdendo tudo que eu marco, gente. Tô demais, não é não? Então, deixa eu ver se eu encontro a leitura que o irmão fez hoje, que eu achei bastante interessante. Que fala sobre o homem natural e o homem espiritual, né? E eu acho que essa semana, eu falei sobre os dois grupos de pessoas que dizem que tem Deus, não é? O que realmente são separados por Deus para o adorar, não é? Para lhe oferecer sacrifício de agradecimento. E o outro grupo que diz que tem Deus, que lê a palavra de Deus, que até anuncia essa palavra, mas que não obedece à palavra de Deus, não é? Aí existem esses dois grupos. Aí eu li lá no Salmo 50. Quem quiser ler depois, você vai ver que existem dois grupos aqui. O salmista ele se refere, não é? Na questão de estar na presença de Deus. E o irmão hoje ele leu falando sobre o homem natural, né? Que é o homem que nasce, que cresce, né? O homem que trabalha, o homem que estuda, o homem que faz família, o homem natural, não é? Que segue o ciclo natural do mundo.
E também falou do homem espiritual, que é o homem nascido do Espírito Santo de Deus, nascido pela palavra de Deus. Amém? E aí eu queria comentar com vocês nesta noite. Ai, não tô achando o versículo. Deixa eu ver se eu acho. Que eu achei bastante interessante. Que fala que nós podemos ser, além de homens naturais, podemos ser pessoas espirituais, que discernem as coisas de Deus, que entendem a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Deixa eu me lembrar qual foi o livro que ele leu. Eu acho que foi... Achei, gente. Glória a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. E aí eu vou ler para vocês, tá bom? Para vocês também refletirem em casa, né? Refletir aí com a família. Tirar um tempinho, né, para pensar nas coisas de Deus, porque a gente precisa. A gente precisa pensar nas coisas de Deus. Eu tô ajeitando o cabelo aqui, porque meu cabelo tá super sujo, tá sem jeito, viu, gente? O versículo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: Ora, deixa eu baixar aqui o som. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você vê que é interessante, né? Que a Bíblia fala desse homem natural, que é o homem carne, né? O homem que tem razão, o homem que vive tudo que tem que viver aqui nesse mundo, né? Mas também fala do ser espiritual, do homem espiritual, que é o homem que foi apresentado para ele um novo nascimento, através da palavra de Deus, não é? E aí eu quero ver com vocês aquela passagem de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu marquei. A passagem que o Senhor, ele fala com Nicodemos. E ali ele diz a Nicodemos, né, que é necessário que o Nicodemos ele tinha que nascer de novo. E ali Nicodemos, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo uma pessoa que estudava, né, a palavra, que era conhecedor, né, da palavra, ele não entendeu o que Jesus falou ali com ele naquele momento. E ele disse: Senhor, será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e voltar a ser um feto para poder nascer de novo? Aí o Senhor disse para ele: mas você, Nicodemos, você é um homem da lei, né? Você é um homem que conhece as escrituras, não consegue entender isso que eu estou lhe falando? E aí quando o Senhor vai explicar para ele como é que tem que ser esse nascimento do homem espiritual. Ele tem que nascer da água e do Espírito, né? Ele tem que nascer da vontade de Deus, da aceitação ao Filho de Deus. Então ali Nicodemos compreendeu, né, a explicação do Senhor. Então todo homem natural, ele pode se tornar um homem espiritual. Um homem que discerne as coisas de Deus. Um homem que lhe é revelado os mistérios de Deus. Aí, aqui em Coríntios, né? Paulo estava falando que o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus. Ele não consegue compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus para o homem natural, para o homem que não nasceu espiritualmente, é loucura. A palavra de Deus para todo homem natural é loucura, porque ele não entende, né, os mistérios de Deus. Para ele não é revelado a palavra do Senhor, como diz aqui, ó. Porque eles são loucura. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Glória ao nome do Senhor.
e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas se revelam espiritualmente. Então, se o homem ele não tem nascido por meio do Espírito de Deus, ele não vai entender as coisas de Deus. Porque a palavra vai se revelar, mas como ele está no modo natural, ele não vai compreender a palavra do Senhor. Ele não vai compreender a voz do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor estava explicando, Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. E aí eu quero te dizer nessa noite que é necessário que você, que está me ouvindo, se você é só um homem natural, é só uma mulher natural, e você quer entender, quer discernir as coisas de Deus, quer ver as revelações de Deus por meio da sua palavra, você vai ter que nascer de novo. E aí, Fátima, como é que nasce de novo? O nascer de novo é arrepender-se de seus pecados, é reconhecer que precisa ter uma vida espiritual santificada e que precisa aceitar ao dono da vida, o Senhor Jesus, como seu Salvador. Esse é o primeiro passo para o nascimento espiritual, é reconhecer os seus pecados, é reconhecer que você é uma pessoa que precisa de uma nova vida. Sem o arrependimento, não existe novo nascimento. Todos nós que nascemos pela palavra do Senhor, que nascemos pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos. Reconhecemos a nossa condição pecadora diante do Senhor, a nossa condição impura, não é? E pedimos perdão ao Senhor e pedimos a Ele uma oportunidade de estar na presença dEle. Então, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende a forma como Deus trabalha. Ele não entende a forma como Deus age. Porque ele está no modo natural. Mas quando a pessoa nasce de novo, ou seja, nasce a partir do seu arrependimento e a partir da vinda do Espírito Santo à sua vida, né, preenchendo o seu íntimo, aí ele vai começar a entender as coisas de Deus. Ele vai começar a ver o que ele não via. Ele vai começar a ouvir e entender o que ele não entendia. E ele vai começar a falar aquilo que ele não falava. Porque o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. É Ele que vai revelar, né, a palavra do Senhor. E é Ele que vai revelar o caminho que você deve andar. Mas tudo isso acontece a partir da fé. Quando a gente tem fé e a gente olha para dentro da gente e a gente reconhece que a gente precisa de Deus, não é? Eu acho que a atitude sensata é ser sincero e olhar para dentro da gente e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu não preciso de Ti, Deus, por causa do medo da doença, por causa do medo da morte. Não, eu preciso de Ti porque Tu és Deus e eu sou dependente de Ti, tanto para a vida como para a morte. Né? É reconhecer que sem Deus não estaríamos neste mundo, não estaremos neste plano terrestre. É reconhecer que precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o nascer de novo em Deus implica em arrependimento, reconhecimento dos seus erros, das suas falhas como homem natural, não é? E o desejo de se tornar um homem, uma pessoa espiritual, que discerne as coisas de Deus, que lê a palavra dele e pela fé compreende, não é, o seu querer, compreende o seu poder e compreende a sua atitude para com o homem. Então, sempre nós vamos estarmos debatendo sobre a palavra do Senhor com pessoas que não compreendem,
pessoas que não aceitam, pessoas que debocham, não é? Pessoas que querem tornar a palavra uma palavra normal, uma palavra qualquer, sem nenhuma vida. Mas a palavra do Senhor, para aqueles que recebem ela com fé e com amor, ela vai ser uma palavra viva, uma palavra que nos torna espiritual, porque a palavra do Senhor ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos corrige, ela trata-nos para que estejamos em condições de estar na presença do Senhor, nosso Deus. Então, o homem natural, ele não vai. Eu vou te chamar. O homem natural, ele não vai compreender nunca. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que sejamos um homem espiritual, como diz aqui, ó. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o homem espiritual, ele tem o poder, né, de compreender a palavra do Senhor. Ele tem esse poder de compreender a palavra do Senhor. Amém. E por isso, ele não pode ser discernido, porque ele está num plano espiritual. E Nicodemos ali, apesar de ser religioso, Nicodemos ele não compreendia a palavra do Senhor, né? Não era revelado para ele, porque ele estava num plano natural. Ele estava como um homem natural na presença de Jesus. Mas seus olhos foram abertos quando o Senhor falou que teria que nascer. Cria que Jesus era o Filho de Deus. E a partir do momento que a gente abre o coração para crer, Pai do Senhor, Júlio, meus sentimentos a você, a sua família, viu? Eu fiquei assim muito triste, né, com a notícia da perda da sua mãe, mas você perdeu ela para o dono da vida. Você perdeu ela para Deus. Você perdeu ela para um Deus todo-poderoso que está cuidando dela com muito carinho no seio de Abraão. Então se alegre, porque a alma dela foi preservada, a alma dela foi guardada, foi resgatada desse mundo mal que nós vivemos. Eu sei que é difícil, né, a gente aceitar a perda, a despedida, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu perdi a minha mãe, eu compreendi ali naquele momento de dor que eu fui uma pessoa muito egoísta durante muito tempo. Porque a minha mãe estava sofrendo muito e eu orava muito a Deus para que Deus não levasse a minha mãe. Amém? Mas eu entendi que eu estava pensando só em mim. Eu não estava pensando na dor da minha mãe. Eu não estava pensando na situação da minha mãe, no desejo da minha mãe, na vontade da minha mãe, não é? E depois eu vim entender, Senhor, como eu fui egoísta. Eu não pensei na minha mãe, eu pensei em mim. Porque a minha mãe hoje está no lugar melhor. A minha mãe hoje está descansando. A minha mãe hoje está livre de todos os problemas. A minha mãe não chora mais. A minha mãe não se preocupa mais. Não é? Amém? E só em saber que ela está melhor do que eu, isso me traz alegria para a alma. Mas isso não foi no dia que eu perdi a minha mãe que eu pensei assim. Com o tempo, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, foi me dando entendimento sobre a morte, foi me dando entendimento sobre a vida, foi me dando entendimento, aleluia, nas coisas de Deus em relação às nossas perdas aqui na terra. E Deus, Ele também vai falar o seu coração, Ele também vai falar na sua mente, Ele vai te acalmar, Ele vai passar o bálsamo na tua vida. Creia, Deus vai falar com você, porque Ele falou comigo. Né? Através das minhas meditações, através das minhas perguntas a Deus que eu fazia, aleluia, das minhas indagações a Deus, das minhas dúvidas e preocupações, Ele falou assim para o meu coração: menina, deixe de ser egoísta. Eu guardei a sua mãe para ela estar no lugar melhor, para livrar ela do sofrimento que ela tinha, para livrar ela das coisas que ainda vão acontecer, que ela não iria suportar. E hoje eu entendo por que Deus levou a minha mãe.
E hoje eu glorifico a Ele e agradeço a Ele porque Ele levou. Amém? E com certeza Deus vai fazer assim no seu coração. Meus sentimentos, sinceros sentimentos, não é? Mas que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Prossiga servindo ao Senhor, falando do Senhor, amém? Glorifica Ele, porque Ele te ama. E aquilo que Ele faz agora você não entende, mas depois você vai entender. Porque eu entendi, amém? E não foi ninguém que me ensinou não, viu? Foi o próprio Espírito Santo que me ensinou, amém? Nas minhas orações, nas minhas petições, Deus Ele falou ao meu coração. E eu compreendi o quanto eu fui egoísta, não é? Então a gente tem mesmo que aceitar a vontade de Deus e seguir em frente, porque não sabemos se amanhã é a nossa vez. Então, enquanto a gente está viva, a gente tem que, olhar para cima, olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigada, porque Tu guardaste no Teu seio, Senhor. E o inimigo, ele não roubou, né, a coroa da minha mãe. Amém? Isso para nós é um motivo de muita alegria. É porque a gente, como eu estou falando aqui, às vezes a gente pensa só no plano material. A gente pensa muito no plano natural, os nossos sentimentos. Mas quando a gente olha para o plano espiritual, aleluia, a gente vê o quanto a nossa mãe foi vitoriosa. O quanto a nossa família ganhou, aleluia. Porque Deus levou para si. Não foi o inimigo que levou para si, foi Deus que levou para si. Aleluia. E quando a gente está no plano espiritual, a gente consegue entender a grandiosidade que é, aleluia, esse acontecimento. Para nós é triste no mundo natural, mas no mundo espiritual nos alegramos, porque sabemos que está com Deus. Então te alegra, Júlio, mesmo em meio às lágrimas. Alegra a tua alma. Amém? É a palavra que eu tenho para você nessa noite, da minha experiência de perda, não é? Da minha mãe. O Senhor me confortou e Ele alegra o meu coração até hoje. Amém? É uma saudade gostosa. Glória ao nome do Senhor. Então, quando a gente está nesse plano material, o homem ele não entende a palavra de Deus. Às vezes está na posição de Nicodemos, está lendo a palavra, né? Está tentando refletir, mas só que a reflexão do homem natural é de acordo com a lógica humana, é de acordo com a razão humana. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser lida por meio da razão humana, ela não pode ser lida por meio da inteligência humana. A palavra do Senhor tem que ser lida por meio da revelação do Espírito Santo. Porque não são palavras naturais, são palavras espirituais. E só quem pode entender palavras espirituais, palavras que o Espírito Santo está nos mostrando, são pessoas espirituais. São pessoas que nasceram em Jesus Cristo, que nasceram por meio da fé. E é por isso que muitas vezes quando estamos falando da palavra de Deus, alguém diz que somos loucos. Alguém diz que somos lunáticos, não é? Alguém diz que somos pessoas sem sabedoria, que somos pessoas que não temos a noção da realidade. Mas isso está escrito na palavra do Senhor, não é? Que o poder de Deus, a palavra de Deus, ela é loucura para o homem natural, mas para o homem espiritual ela é poder. Glória ao nome do Senhor. Não adianta você ler a palavra do Senhor de acordo com a sua inteligência, porque você só vai ver aquilo que a sua mente consegue entender. Mas se você ler a palavra do Senhor através da presença do Espírito Santo, Deus vai lhe mostrar muito mais do que está escrito naquelas palavras. Ele vai te levar para uma situação que você vai compreender aquilo que Ele quer através da sua palavra. Então, isso aí é para quem tem fé. Isso aí é para quem lê inspirado em Deus. Agora, se você está fazendo da Bíblia a sua leitura diária, baseada na sua inteligência, o máximo que você vai ter são palavras decoradas, são mensagens que você vai achar bonita, mas que não vai servir para a sua vida.
elas não vão ter nenhuma eficácia no seu viver. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor pela fé, crendo que o Espírito Santo, ele está nos entregando algo para a nossa vida através daquela leitura, aí sim, aí você vai começar a entender e a discernir a vontade de Deus para a sua vida através da leitura. Então há muita diferença entre o homem natural, o homem comum, não é? Que não tem uma vida direcionada com Deus, para uma pessoa espiritual, que vive direcionado pelo Espírito Santo de Deus. São situações muito diferentes, não é? Talvez o homem natural, quando ler que o Mar Vermelho foi aberto para o povo passar a pé enxuto, seja loucura. Mas para o espiritual, é poder de Deus. Para o homem natural, Sara ter um filho com mais de 90 anos é loucura, além de ser estéril. Mas para o homem espiritual, é poder de Deus, amém? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Para o homem natural, as muralhas de Jericó serem derribadas só por meio de cântico, e por meio do cântico veio a manifestação do poder de Deus para aquelas muralhas caírem, é loucura. É loucura crer nisso para o homem natural, mas para nós que cremos no poder de Deus, aleluia, isso é uma maravilha, isso é um milagre. Então há muita diferença no homem que lê a palavra do Senhor por meio da sua inteligência, por meio da sua lógica humana, e o que lê a palavra do Senhor totalmente dependendo da direção de Deus. Amém? De que maneira você está lendo a palavra do Senhor? Você está lendo como um homem natural? Ou você está lendo como uma pessoa espiritual? Porque se você estiver lendo como uma pessoa espiritual, Deus ele vai se revelar para você. Deus ele vai falar com você. Deus ele vai penetrar na divisão da alma e do espírito e vai te revelar os seus mistérios. Amém? Mas se você está lendo como um homem natural, sem fé, duvidando do que está escrito, não vai passar de uma simples leitura, que não vai ter eficácia nenhuma em sua vida. Amém? Então minha reflexão nesta noite é essa. De que lado você está? Do lado do homem natural ou do homem espiritual? Eu prefiro estar do lado do homem espiritual, né? Que é o homem que discerne por ninguém é discernido. É o homem que consegue receber revelação de Deus, mas ninguém consegue entender o que aquele homem pensa, o que aquele homem faz. Que possamos meditar nessa noite nessa palavra. Nicodemos era religioso. Nicodemos conhecia a palavra, mas Nicodemos não havia nascido pelo Espírito de Deus. Nicodemos era um homem natural. E ficou muito claro quando ele conversou com Cristo. Quando Cristo disse a ele que era necessário ele nascer de novo, ele fez uma pergunta ali que ninguém esperava que ele perguntasse, porque ele era um homem religioso. Ele era para entender o que Jesus estava falando. Mas Nicodemos estava como homem natural, porque ele não tinha nascido. Ele lia de acordo com a sua inteligência. Ele não tinha revelação do Espírito Santo. Ele não tinha revelação da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. E ali Jesus explicou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito Santo, né? Você tem que ter visão diferente, você tem que ter fé. Você tem que crer que eu sou filho de Deus. Em que você está crendo? Você está conformado em ser um homem natural?
em não saber discernir as coisas de Deus, em não compreender o trabalhar de Deus. Porque quem é espiritual entende as coisas de Deus, entende o trabalhar de Deus. O ser espiritual, irmão, ele consegue ver além daquele que o homem natural ele não vê. Ele consegue ouvir o que o homem natural não ouve. Ele consegue entender, compreender o que o homem natural não consegue compreender. Porque a mente dele, do homem espiritual, ela é renovada em Cristo. A Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. Somos renovados no Senhor. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos dirige. É Ele que nos diz o caminho por onde a gente tem que andar. É Ele que dirige a nossa fala, o nosso olhar, né? As nossas atitudes. Quando estamos na presença do Senhor, somos dirigidos pelo Senhor, porque somos um ser espiritual. Agora, o homem natural, ele só vê problema. O homem natural, ele não vê solução. O homem natural, ele só vê desgraça, tristeza. O homem natural, ele é limitado, né? A lógica dele, a lógica humana. Mas o homem espiritual, ele consegue ver solução onde ninguém vê. Ele consegue resolver problema que ninguém consegue resolver. Ele consegue ver numa pandemia motivos para adorar. Olha, o homem natural, ele se descabela, ele se mata, ele entra em depressão, ele adoece antes do vírus pegar ele, porque ele está agindo de forma natural, sem a direção de Deus, sem a visão de Deus. Mas o homem espiritual, ele canta, ele louva, ele ora, ele dá palavra de conforto, né? Glória ao nome do Senhor, porque ele está no estágio espiritual. O espiritual, ele vê vitória, aleluia, que o homem natural não consegue ver. O homem espiritual, aleluia, ele vê pela fé a vitória. O homem natural, ele não consegue ver, porque ele está agindo, aleluia, de acordo com a sua visão, com a sua limitação. Mas o homem de Deus, o homem espiritual, ele não vê de acordo com a visão natural, ele vê pelos olhos da fé, aleluia, porque ele está no Espírito. E aí eu pergunto muitas vezes para mim, quando eu estou aperreada, meu Deus, eu estou agindo como se eu não tivesse Deus na vida, como se Jesus não estivesse me vendo, como se Ele não estivesse me ouvindo, não é? Eu digo, para com isso, Fátima. Para com isso. E aí eu peço, Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu esteja recebendo as Suas revelações, Senhor. Porque coisa boa, irmão, é a gente entender o trabalhar de Deus. Enquanto que todo mundo está morrendo de medo da pandemia, eu vejo a pandemia de uma forma diferente. Eu vejo que a pandemia é um ato do amor de Deus. Eu, Fátima, hoje eu estava orando ao Senhor e eu disse, Senhor, eu entendo que essa pandemia ela é um ato do Teu amor. Porque enquanto muitos estão morrendo, Senhor, muitos também estão sendo salvos. Muitos Tu tem curado. Muitos Tu tem libertado. Quantos, Senhor, que estão se voltando para Ti? Quantos, Senhor, que estão sendo despertados nessa pandemia? Quantos, Senhor? São os maiores números, né, de pessoas que estão recebendo vida, que estão nascendo espiritualmente, que estão deixando de ser o homem natural para ser um homem espiritual. E isso é ato de amor. Deus está sacudindo a terra para que a terra o reconheça como Senhor de todas as coisas. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas e a humanidade precisa entender isso. E Deus teve que parar o mundo para falar com o mundo.
Deus teve que parar o mundo para me usar, para falar a palavra do Senhor, para usar outras pessoas para falar da palavra do Senhor. Porque Ele te ama. E Ele não quer que você continue só como um homem natural, o homem pecador, o homem que não tem esperança. Ele quer que você nasça de novo. Ele está te dando uma oportunidade de você nascer de novo pela sua palavra, por meio da fé. Arrepende-te. Reconhece. Reconhece que tu és dependente de Deus. E que tu precisas de Deus. E que se tu queres ter uma vida com uma nova visão em relação a tudo, tu precisas aceitar a Cristo. Tu precisas estar aos pés de Cristo. Então, não seja só uma pessoa natural, não. Seja espiritual, né? Veja além do que o homem natural vê. Aí o povo disse, povo crente é tudo doido. Todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. E os crentes só ficam aí cantando, adorando, orando. Parece um bando de doido. Não, queridos. Nós temos a visão do céu. Aleluia. Nós podemos ver a nossa vitória, né? Nós podemos ver que iremos cantar o hino da vitória logo mais. E que Deus está trabalhando na pandemia para salvar vidas. E muitas vezes é no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E a gente tem mais é que louvar e agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos protegido, nos livrado deste mal. Né? Então seja uma pessoa espiritual, queridos. Não fale da palavra do Senhor, não fale do que você não entende. Se você não crê, tudo bem. Mas não critique quem crê. Porque a palavra diz que o justo viverá da fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Não é? Então não chame as pessoas de loucas. A fé é uma atitude. Então, se você quer também sentir alegria, se você quer também sentir a certeza de vitória, torne-se um homem espiritual. Porque no homem natural ninguém consegue, né? Porque a visão ela é tapada, os ouvidos são tapados. Mas quando a gente está na presença de Deus, quando a gente aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo, ele domina a nossa vida, aí a gente consegue ver o que ninguém vê. Eu lembro agora que Eliseu tinha um exército cercando o lugar onde Eliseu estava, né? Querendo pegar o homem de Deus. E tinha um moço com ele. E o moço, quando sai assim da tenda e que vai lá fora, diz: meu senhor, tem um exército aí, estamos perdidos, né? Aí Eliseu olha para ele, aí diz, e faz uma oração, né? Faz uma oração por ele. E diz: Senhor, mostra para ele, né? Qual é o exército maior? E ali, quando ele termina aquela oração, que o moço abre o olho, aí ele vê um enorme exército. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Muito maior do que aquele que estavam cercando eles. Porque a visão dele espiritual foi aberta. E aí ele viu a glória de Deus através daquele exército. Aleluia, que estava ali para guardar a vida deles, que estava ali para livrar eles. Mas o homem natural, ele não vê. Ele ali estava pelo homem natural, ele não conseguiu ver o exército de Deus. Foi preciso Eliseu orar para que os olhos espirituais dele pudessem ver, né, a providência de Deus. E mesmo assim é na nossa vida. Quantas vezes estamos cercados por algum problema e que a gente se acha sem solução e que a gente acha que acabou tudo. E aí a gente quer se desesperar e o Espírito Santo faz: ore, clame. E aí quando a gente começa a clamar, começa a orar, os nossos olhos espirituais são abertos e aí a gente começa a ver a glória de Deus. A gente começa a ver a resposta do Senhor.
A gente começa a ver a providência do Senhor, né? A intervenção do Senhor no problema e a gente fica regozijada. A gente fica alegre. Em meio à luta, a gente fica alegre porque a gente já viu pela fé. Deus já revelou a nossa vitória. Amém? Mas isso é para quem é espiritual. Isso é para quem está ligado com o céu 24 horas, para quem busca. Então, se você quer ver as revelações de Deus, como aquele moço viu, como os olhos daquele moço foi aberto para ver aquele exército do céu que estava protegendo a vida dele e de Eliseu. Glória ao nome do Senhor. Esteja com Cristo. Leia a palavra pelo Espírito Santo. Ore antes de ler. Peça ao Senhor as revelações. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para dizer a vocês nessa noite. Não queira ser só o homem natural. Que você seja uma pessoa espiritual. Que discerne as coisas de Deus. Que entende a voz de Deus. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. E as ovelhas, elas conhecem a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas se você está no modo natural, você não vai ouvir a voz do seu pastor. Você não vai compreender a voz do seu pastor. Você só vai ouvir a voz do seu pastor se você estiver no modo espiritual. E Jesus, ele está falando. Jesus, ele está chamando. Jesus, ele está se revelando. E você muitas vezes não entende porque você não tem orado, porque você não tem buscado se comunicar com o seu Criador. Mas Jesus está falando todos os dias, todas as horas. Inclusive, que a vinda dele está muito próxima. Então, que nesta noite você possa tomar uma decisão na sua vida. Você mesmo que é crente, você mesmo que se diz cristão, mas que a tua visão está fechada há muito tempo, que você não consegue mais ver, né, os mistérios de Deus, que Deus não se revela mais para você, porque você não tem buscado ao Senhor, você não tem buscado as revelações do Senhor, mas que como aquele jovem que Eliseu orou e ele viu ali, foram abertos os olhos dele para ele ver aquele exército do céu cercando eles ali para livrar eles, que Deus possa fazer assim com você, que quando você orar, o Senhor lhe possa abrir os teus olhos espirituais, e tu possas ver a glória de Deus, amém? Esse é o desejo do meu coração para você. O Senhor nos dá o direito de entrar no Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos e veja a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer o coraçãozinho, que eu já vou terminar. Amo todos vocês, estão no meu coração. Beijo, recebam a palavra, que a palavra de Deus ela é vida. Ela é poder. Seja uma pessoa espiritual. Eu vou deixar o versículo por último. O versículo que eu estava falando para vocês, tá bom? Para vocês guardarem aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Então, seja um homem espiritual. É isso que eu estou tentando ser, espiritual. Para que o Senhor se revele para mim e mostre a sua glória. Amém? Beijo, pessoas. Deus abençoe a todos.